Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal Mãe Sou Eu e hoje vamos trazer dicas para você de como lidar com as birras da criança. Se você quer ficar por dentro desse assunto e também de todos que nós postamos aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações. Assim você vai ficar por dentro dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente. E você pode fazer isso agora, enquanto eu rodo a vinheta. Nenhuma mãe, nenhum pai nesse mundo escapa dessa fase tão difícil das birras, né? Aquele famoso terrível two, que chega lá perto dos 2 anos da criança. Mas uma boa notícia é que passa. É difícil, é complicado, tem que fazer algumas alterações aí na rotina, mas passa. E hoje a gente vai trazer algumas dicas aqui para você de como sobreviver a esse período, minimizando, né, os desconfortos que geram, né? Porque é uma fase muito difícil, mas vamos lembrar que eu não estou falando que é uma fase difícil para os pais. É uma fase difícil para a criança também. O comportamento dela também tem a ver com o sentimento, com ela não conseguir mesmo controlar as emoções. Então não é uma fase só que o pai e a mãe passam vergonha e que a criança não obedece. É uma fase difícil para quem está passando por ela também, em especial para essa criança. Em primeiro lugar, é muito importante você não perder a calma. A criança já está estressada, já está nervosa e se ficar mais um adulto nervoso ali com ela, estressado, não vai chegar a lugar nenhum. Então é importante você manter a calma para você conseguir amparar essa criança e para você conseguir entender o que está acontecendo ali e tentar trazê-la também para a realidade, né? Para a realidade dos fatos. Então se a criança está transtornada ali de fazer birra e você começa a gritar, se exasperar e tudo mais, a situação vai sair do controle. E muitas vezes você pode agir por impulso e depois se arrepender bastante disso, né? Fazer coisas que realmente não condizem. É muito importante também, muitas pessoas que me acompanham aqui, eu sei que tem crianças que são crianças atípicas, né? São pessoas com deficiência. É importante a gente entender que essas crianças também passam por essa fase. E aí nós, enquanto pais atípicos, nós precisamos ter um pouco mais de paciência, porque nem sempre a gente consegue entender o nível de compreensão que essa criança tem. Muitas vezes ela não consegue te compreender como uma criança com desenvolvimento típico para a idade. Então, você precisa ter um pouquinho mais de paciência para conseguir entender a que pé anda o cognitivo dessa criança e o quanto que ela consegue te compreender nesses momentos aí de birra. A segunda dica é, toda vez que acontecer essas birras, acontecer esses episódios assim que a criança se transtorna, tente fazer com que ela transmita para você o que ela está sentindo em palavras. Tente perguntar para ela o que ela está sentindo, o que levou ela a ter aquela reação diante das coisas, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo é isso, ela está tendo sentimentos que ela não tinha antes e ela não está conseguindo lidar com eles. Então, uma vez que você consegue identificar que ela está com raiva, que ela está com sono, que ela está com fome, é mais fácil começar a tratar essa situação toda e evitar que ela tenha esses acessos assim de fúria mesmo por causa desses sentimentos. Número 3. É uma dúvida e também é um comportamento que às vezes as pessoas fazem e nos orientam a fazer. Por exemplo, eu devo abandonar a criança? Então, a resposta é não. A criança está fazendo uma birra dentro do shopping, porque shopping eu acho que é o lugar que elas mais gostam de fazer birra. Meu Deus do céu, shopping e supermercado, é clássico. Você não vai largar o seu filho lá, né? E vai embora, vai virar as costas e tchau. Mais fácil você sair carregando ele ali pelo meio e ir embora. Mas deixá-lo não. Agora, se você estiver em casa, num ambiente totalmente seguro e conhecido para essa criança, às vezes compensa você deixá-la um pouquinho para ela poder pensar. Lógico, eu não estou dizendo tranca no quarto, deixa não. Se ela está na sala, você vai até o quarto, até a cozinha e deixa ela refletindo sobre o que está acontecendo. Porque muitas vezes quando você sai de perto também, você para de forçar a barra para ela retornar, ela começa a se resolver ali por ela mesma. Num ambiente seguro, dentro de casa, onde você sabe que ela não vai sofrer nenhum acidente, que tá tudo certo, não vejo problema. Agora, deixar e sair andando, abandonar,
não vejo como uma boa estratégia e não acredito que isso vai ensinar tantas coisas assim para a criança. Porque nós adultos, de vez em quando também a gente dá as nossas surtadas. Você imagina se todo mundo que gosta de você te abandona, te larga, te deixa sozinho num canto. Isso não vai trazer boas perspectivas pra gente, ainda mais para uma criança pequena que não está sabendo lidar com sentimentos. O número 4 também é uma dúvida, é uma coisa que também ronda assim, se a gente deve fazer ou não. A questão de dar carinho nesses momentos aí. Até que ponto compensa você realmente pegar a criança e começar a acariciar? Eu acho que isso depende muito do porquê que está rolando aquela birra, né? Às vezes essa criança pode estar com um sentimento ruim por algo que ela não compreendeu bem que aconteceu e realmente ela precisa ser acolhida. Mas tem momentos em que não é por causa da ausência do carinho que ela está fazendo a birra. Ela está fazendo uma birra por causa de uma coisa que ela realmente não pode ter, que você não pode permitir. Então não vai adiantar muito você dar carinho nesse momento. É melhor você conversar, você expor a situação, mesmo que isso não traga uma coisa muito favorável, que não passe no momento aquela birra. Mas é importante você conversar e expor por que ela está sendo proibida, né? Por que não pode tal coisa? Por que precisa tirá-la de tal situação? Pode ser um pouco difícil no começo, é claro, mas à medida que você vai conversando e ensinando essas coisas, ela vai aprendendo sim e vai passar. Logo, logo essa criança vai entender que não é na base da birra, não é na base do choro, né, de fazer uma cena, que ela vai conseguir as coisas. E lembra também, eu já falei isso no outro vídeo, mas é importante sempre ressaltar. A criança não tem cognitivo para parar e pensar, eu vou chorar e vão me dar o que eu quero, eu vou manipular essas pessoas, eu vou mandar na casa. A criança não tem cognitivo para isso. Isso aí eu acho que você só começa a entender isso depois que você já é bem grande. Isso não passa na cabeça de uma criança de 2 anos de idade. A gente que acredita nisso, porque muitas vezes a situação chega tanto no limite da nossa paciência que você acaba cedendo, acaba deixando a criança fazer para você ter um pouquinho de paz. Mas não é essa a intenção, é apenas um sentimento que a criança não sabe lidar com ele. E muitas vezes nós aqui adultos, né, beirando os 40, a gente ainda também não sabe lidar com os nossos sentimentos. Então não adianta você exigir de uma criança de 2 anos algo que a gente passa a vida tentando aprender. Número 5. Sempre que você fizer uma promessa, você precisa cumprir. Se você falar para a criança, se você continuar fazendo birra, fazendo essa pirraça, a gente vai embora. E ela continuar, você precisa ir embora. Porque você precisa mostrar para ela aquela coisa de causa e consequência, a sua ação e uma reação. Então, se você está fazendo birra, se você se jogou no chão do shopping, do supermercado, a gente vai embora. E você não vai continuar no passeio. Era um passeio que era para você brincar, para você ver as coisas, então não vai ter mais passeio, porque você descumpriu um acordo. Isso precisa ser conversado e precisa ser compreendido, porque das próximas vezes ela vai entender que se ela se comportar daquela forma, você vai embora, vai acabar o passeio, vai acabar a diversão. Então, quando você fica só ameaçando e você não faz, você dá a entender que você está só falando que isso não vai acontecer. Eu sei que é um pouquinho chato, que às vezes a gente também se programou para aquele momento, para aquele passeio, para poder ir no shopping, fazer várias coisas, e você tem que ir embora porque a criança começou ali a fazer uma cena. Mas faz parte, né? Quando a gente decide ser pai, ser mãe, ou quando é pai e mãe sem decidir também, porque acontece, né? São os ônus e os bônus, né? Então a gente tem que passar por isso. Passa, a criança cresce, é um consolo. Número 6. Gente, a melhor coisa que tem, eu acho que é você não entrar numa guerra. Então, evite os gatilhos de birra para essa criança. Por exemplo, se você sabe que ela tem costume de comer determinado horário e que se ela não comer, ela fica extremamente nervosa, sempre procure alimentá-la nesse momento. Evita qualquer coisa que realmente pode levá-la a isso, porque na maioria das vezes ela já está nervosa por uma coisa, aí uma outra coisa acaba desencadeando esse efeito todo aí. Então, procure o máximo que você puder manter a rotina da criança, evitar que, se você sabe que numa loja de brinquedo ela se joga, ela fica louca, não leva, se você não vai comprar, né? Se você não está programando comprar brinquedo ou algo assim. Então, é melhor evitar esses embates aí, porque eles são desgastantes mesmo, eu sei como é que é. Então, o máximo que você puder evitar o contato dessa criança com algo que desencadeie
essa birra aí, vai ser melhor para você e vai ser melhor para ela também. E por último, mas não menos importante, é muito interessante também a gente começar a pensar o que é normal, o que é saudável e o que necessita de uma ajuda de um profissional. Muitas vezes a gente está falando aqui só desse período mesmo em que a criança está começando a entender que é gente e está começando a ter sentimentos que antes ela não tinha, e realmente há esses conflitos aí, há essa coisa de você ter que ensinar para ela padrões de comportamento, né, que a sociedade nos impõe, mas também é bom a gente estar alerta para os casos em que isso passa a não ser um comportamento normal e aceitável. Tem crianças que começam a se machucar diante dessas birras, né, dessas crises, assim, elas se debatem de forma que na hora elas nem sentem o que está acontecendo, nem ligam de bater a cabeça, de se machucar com qualquer coisa. Isso daí não é normal. E também você perceber que a criança ela está crescendo, ela está saindo dessa fase aí e essas birras elas não estão diminuindo. Então eu acho que super compensa você procurar um psicólogo, né? Um pedagogo da escola que essa criança frequentar e conversar e tentar entender o que pode ser conversado ali no ambiente terapêutico e o que pode realmente também não ser normal. Alguns déficits podem ser apresentados nesse momento também, às vezes algum acometimento genético que não foi descoberto ali nos primeiros meses, né, de desenvolvimento dessa criança, eles podem ser descobertos agora. Então é muito importante a gente ter essa atenção, ter esse olho clínico aí para ver se essa criança realmente está só passando por uma fase difícil ou se realmente precisa de um tratamento melhor. Se você ficou com alguma dúvida ainda, tá, sobre esse assunto, pode deixar o seu comentário aqui no vídeo ou também pode procurar a gente lá no Instagram, a página @mãesoueu1, e vai ser um prazer interagir com todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.